Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas 13, a partir do versículo 23. Que diz assim: E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Então direis: Comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: Não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticam iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos diante da tua presença, agradecidos a ti por essa rica oportunidade. Pai, me ajuda agora a falar a tua palavra e que os corações dos irmãos estejam abertos para ouvir. Que a tua presença não se aparte de nós, mas que o teu Espírito Santo nos dirija em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, começou aqui uma pergunta. Alguém perguntou a Jesus: são poucos os que se salvam? E eu não sei qual foi o legítimo motivo dessa pergunta. Alguns teólogos dizem que foi uma pergunta feita porque muitos iam ouvir as mensagens de Jesus, a pregação de Jesus, mas eram poucos os seus discípulos. E outros teólogos dizem que provavelmente era um israelita que achava que a salvação era só para o seu povo, para a sua linhagem, e que só eles detinham a salvação para si. Mas eu não sei qual é o motivo, mas eu fui procurar alguns dados no Brasil, eu não digo mundial, mas no Brasil. O censo de 2010 viu que existem 86,8% de cristãos no Brasil. Olhando assim, os irmãos acham: mas que glória, né? Que bom, 86% é muita coisa. Mas 64,6% são católicos. E os irmãos sabem que o catolicismo, além de ser exclusivista, dizer que a salvação só pertence a eles, eles desviaram do caminho com idolatria e várias outras práticas que a Bíblia condena. Cristãos evangélicos são 22,2% que se declaram cristãos evangélicos. Mas desses que se declaram cristãos evangélicos, os irmãos sabem que existem adventistas do sétimo dia e várias igrejas neopentecostais que se desviaram do caminho, que não pregam mais a justiça, que não pregam mais a palavra de Deus. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela requer de nós decisões a ser tomadas que vão de encontro aos nossos desejos, às nossas vontades. Porque pecar é bom, não é, irmãos? Tem coisa boa no pecado. Ele alegra. Quem bebe, não bebe para ficar triste, bebe para ficar alegre. Quem trai a esposa, acha que está sendo um galanhão, que está fazendo coisas maravilhosas. Então, o pecado atrai. Mas nós sabemos que ele conduz à morte espiritual, conduz à condenação eterna. E aqui, ele perguntou se muita gente era salvo. E nós sabemos que é poucos os salvos. Eu leio muito o Dr. Martin Lloyd-Jones, e ele, no livro, ele diz que 25% dos cristãos são salvos, apenas. Eu espero, em nome de Jesus, que ele esteja errado, que esse número seja muito maior. Mas se ele estiver certo, irmãos, vejam a situação das igrejas de hoje e de quem ouve a palavra de Deus nas várias igrejas que estão hoje. Porque eu nasci no lar cristão. E antigamente, há 20, 30 anos atrás, quando se falava em igreja, a gente já sabia qual era a igreja que seguia Jesus e qual não era. Hoje em dia já não é mais assim.
Hoje em dia, mesmo dentro da denominação que eu saí, da Assembleia de Deus, existem pastores que pregam heresias no púlpito, que pregam coisas que não são de Deus. E aí, o irmão falou assim, mas eles estão na inocência, eles estão lá na igreja inocente. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz assim, lá em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu estou escutando uma palavra de Deus e ela não é a verdade, como é que eu vou ser liberto? Como é que eu vou me separar do mundo se a palavra que eu estou ouvindo não é legítima de Deus, não é a palavra de Deus? Outro versículo diz em Romanos 10,17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós temos que primar pela palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta o homem do pecado. É a palavra de Deus que nos levará um dia para o céu. Não existe outro caminho. O caminho é Jesus Cristo, e nós conhecemos Jesus mediante a sua palavra. Não existe outro caminho, não existe outro Deus, não existe outra pregação, não existe outro ensino a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Mas a Bíblia, o versículo continua. Se alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que se salvam? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lá em Mateus 7, 13, 15, eu vou ler, os irmãos só escutem. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram com ela. Bom, vejam que existem dois caminhos, duas portas a ser seguidas. Dois lugares para que nós cheguemos no final. Nós temos que trilhar um caminho, e existe uma porta. Essa porta é Jesus Cristo. E o caminho é a santificação de nossas vidas. Nós só encontramos Jesus mediante um caminho estreito e apertado. Jesus descreve a entrada do reino como sendo favorável e desfavorável ao mesmo tempo. Favorável porque os que entram são descritos como sendo benditos, são possuidores do reino no qual entram, são consolados, herdam a terra, serão plenamente saciados. Desfavorável, porque serão perseguidos, insultados, caluniados, sobrecarregados, com pesadas obrigações. Por exemplo, nós devemos praticar a justiça que excede dos escribas e fariseus. Devemos amar até mesmo nossos inimigos, orar pelos seus perseguidores, etc. É um caminho apertado, é um caminho difícil, é um caminho a ser seguido com decisão. Por isso eu digo que muita gente pensa assim que crente é um bobão, ignorante, que não sabe o que está fazendo, que não tem uma visão do futuro, não tem coragem de enfrentar a vida, então começa a adorar um Deus imaginário. Mas nós sabemos que o nosso Deus é vivo, que o nosso Deus reina e que um dia Ele virá buscar a sua igreja e nós, crentes, queremos estar com eles e queremos estar preparados para esse dia. Mateus 5, 10 e 12 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegre-se e regozije-se, porque grande é a sua recompensa no céu, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. É dura a palavra, né? A pregação de Jesus Cristo era assim. Convertei-vos. Nascer de novo. Não tinha essa pregação de que você vai ser cabeça, não vai ser mais cauda, que você vai ter vitorioso, que Deus vai te dar grandes coisas. Deus abençoa, não estou dizendo que não. Eu creio na misericórdia de Deus e vivo por causa da bênção de Deus. O meu trabalho, irmão, eu trabalho um dia, no outro dia eu não sei se vou ter serviço. Eu trabalho assim. Só quando eu acordo, depois das 9 horas da manhã, é que começam a me ligar para mim poder trabalhar. Então eu vivo numa dependência de Deus. Eu sei que Deus é provedor. Eu sei que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Mas nós não devemos servir a Deus apenas para os ganhos materiais. Nós devemos servir a Deus pelo que Ele é, e porque Ele fez na nossa vida, e porque Ele está fazendo ainda por nós.
Nosso Deus é maravilhoso. E outra coisa que eu queria ler para os irmãos, para que possa entrar pela porta estreita, a pessoa precisa desfazer-se de muitas coisas. A gente precisa dizer não para muitas coisas. Quantas coisas que o mundo vive hoje, principalmente para os jovens, é difícil ser crente e ser jovem. Porque os convites do mundo parece que atraem mais as pessoas jovens. A gente vê tantos jovens hoje enfiados em droga, em jogatina, em pornografia e todas essas coisas, porque parece que tudo joga para os jovens, toda a atração é para os jovens. Nós vemos programas de televisão hoje, propagandas que até alguns anos a gente não ouvia falar, mas hoje parece que a homossexualidade está de cara para todo mundo ver. O que eles querem? Eles querem que a gente se acostume com esse tipo de coisa e, com o tempo, a gente acha que é normal. A gente vive vendo e, com o tempo, acostuma e passa a legitimar aquilo, fato que a gente está vendo. Mas os irmãos são cristãos, são nascidos de novo e não podem se acostumar com o pecado. Então, ali diz assim, para que possa entrar pela porta estreita, a pessoa precisa desfazer-se de muita coisa, como, por exemplo, desejo ardente por possuir bens terrenos. Isso é uma coisa que todo mundo quer se dar bem na vida, quer ser próspero, mas nós temos que tomar cuidado para que o desejo de prosperidade não venha abafar o desejo que nós temos de servir a Deus e louvar o teu santo nome. O espírito que não consegue perdoar, egoísmo, especialmente a justiça própria. Quantas pessoas os irmãos conhecem que você vai falar de Jesus para ele e ele diz assim, mas eu não preciso ser salvo, porque eu nunca dei trabalho para meus pais, eu estudei, eu sou casado, eu respeito a minha esposa, cuido bem dos meus filhos, sou um trabalhador, saio de casa para o trabalho, do trabalho para casa, e ele acha que, por ele ter esse tipo de atitude, ele já é salvo, ele já pertence ao reino de Deus. Mas, irmãos, isso é uma justiça própria, porque não há nada que eu faça que me faça merecer a salvação sem Jesus Cristo. Não há nada. Você pode ser a pessoa que mora num mosteiro, guardado ali, fechado em sete chaves, mas você não é digno da graça de Deus. Tudo que nós recebemos é por graça, é por bondade dele, nós não merecemos nada, por isso nós temos que agradecer a Deus todo o tempo de nossa vida, porque ele é bom e nos conduz em triunfo para aquele dia findouro, onde ele levará a tua igreja para a glória. Nós esperamos esse dia, nós aguardamos esse dia. A Bíblia diz assim, a porta é tão ampla, por outro lado, a porta larga permite entrar com toda a bagagem. Os irmãos têm que escolher. A porta estreita, onde você tem que dizer não para muitos desejos seus, dizer não para coisas que te oferecem durante a vida, ou escolher a porta larga. Ninguém vai conduzir você, porque a porta é estreita. Essa porta não admite uma manada entrar de uma vez. Ela não admite que você arraste seus filhos. Ela não admite que você arraste sua esposa, seus vizinhos. Ela não admite. Só passa um de cada vez nessa porta. Essa porta da renúncia, essa porta do nascer de novo, essa porta é Jesus Cristo. E ele diz assim, por outro lado, a porta larga permite a entrada com toda a bagagem, a velha natureza pecaminosa, tudo o que ela contém pode passar facilmente por ela, é a porta da autoindulgência. Essa porta é tão ampla que uma multidão enorme e glamurosa pode passar de uma só vez e ainda restará muito espaço para outros. A porta, pois, aponta para a escolha que a pessoa faz nessa presente vida, seja boa ou seja má. Então, os irmãos têm que tomar a decisão. Eu sei que, graças a Deus, aqui são todos cristãos, todos escolheram passar pela porta estreita, mas essa porta estreita, como diz lá em Mateus 7, ela, depois que você passa por essa porta, existe um caminho estreito. Quando a gente chega nessa porta, é interessante que você chega nessa porta com toda a bagagem de pecado que você tem, quando você escuta a palavra de Deus, parece que sai um peso das nossas costas, a gente deixa aquela bagagem do lado de fora. E você entra por essa porta.
Mas, irmãos, nós temos uma bagagem tão grande, tão sutil dentro de nós, pecados escondidos. Eu diria que nós temos uma casa espiritual e muitos de nós têm um cômodozinho escondido, guardado, fechado com portas e chaves, que só você sabe onde está. Só você entra ali. São aqueles pecados de estimação. Aquilo que você pensa que ninguém está vendo, ou por desconhecimento, ou por não lembrar que Deus é onisciente e onipresente. Em todo lugar Deus está. O irmão que puxou os louvores hoje, ele disse que o culto não termina, né? Que o culto, aqui nós estamos ensaiando para o grande dia. E, de fato, o culto nunca termina. O culto que nós realizamos aqui é continuação do culto que nós começamos na nossa casa, no nosso lar, com a nossa família. Então, o culto nunca termina. E a porta larga é a porta do diabo, é a porta de Satanás, é a porta que aceita tudo, é a porta que você pode entrar com a sua bagagem, é a porta que você entra com tudo que não presta, com todas as coisas ruins que você pratica em toda a sua vida. Essa é a porta que muitos estão pregando hoje, a porta que não exige arrependimento, a porta que não existe negação do eu, a porta que não existe um novo nascimento. Então essa porta é larga, e muitos estão entrando por ela. A Bíblia diz assim, haverá fé na terra quando o Filho do Homem vier? Será que vai ter fé na terra? Ou uma fé distorcida num Deus que não é o Deus da Bíblia? Nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente procura na internet, no YouTube, porque está muito contaminado a palavra de Deus. Porque muitos estão pregando a palavra de Deus, não porque amam a Deus, mas por interesse financeiro e por outros interesses que não se coadunam com a palavra de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para não ser contaminado também por essas palavras que trazem um evangelho fácil, o evangelho glamuroso, o evangelho onde Deus é um Papai Noel, que te dá tudo que você precisa e tudo que você pensa. Então, a pessoa diz assim, determine isso, que isso vai acontecer. Diga muitas vezes, uma vez, eu prestava serviço numa loja, e a moça falou para mim assim, a dona da loja, você consegue ser próspero? Porque vocês ficam repetindo, eu vou ter, eu vou conseguir. Vocês ficam orando assim? Então, olha que cabeça dela. Se fosse assim, irmão, de tanto repetir, eu conseguir ter bens materiais, então eu vou ficar repetindo que eu sou rico. Quem sabe a semana que vem eu ganho um prêmio enorme aí, fico rico de verdade, né? Porque quem não quer ter prosperidade? Quem não quer ser rico? A gente quer. É vontade de toda pessoa poder dar um sustento bom para a sua família, poder ter um carro bom, uma casa boa. O que nós não podemos é colocar isso em primeiro lugar no nosso coração. Nosso coração tem que estar primeiro Jesus Cristo e a sua justiça. E depois as demais coisas lhe serão acrescentadas. Às vezes você não vai nunca viajar de avião, nunca conhecer a Europa, mas você vai ser uma pessoa bem-sucedida onde você está, com uma família abençoada, com os filhos à roda da sua mesa e servindo a Deus com alegria por todo o tempo da sua vida. Isso é o que interessa. Alegria que sai de dentro para fora. Uma alegria que não termina. Muito pelo contrário. O dia que você morre, ela começa de verdade. Aí você vai desfrutar da presença de Deus, vai desfrutar da alegria indizível, vai desfrutar eternamente da presença de Deus. É interessante, irmão, que o que nós conhecemos de Deus aqui é o que nos foi revelado, e foi revelado muito pouco, muito pouco. A Bíblia é a revelação de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas é pouco. Nós vamos passar a eternidade toda olhando e nos admirando da pessoa de Jesus Cristo e do Pai eterno. Nós vamos passar a eternidade aprendendo a seu respeito. Nós vamos passar a eternidade louvando e bendizendo o seu nome, porque ele é bom, digno de toda a honra e de toda a glória. Em segundo lugar, para entrar no reino requer disciplina. Muitos encontram a porta, mas por ser uma porta estreita, para entrar temos que negar a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz e segui-lo. Essa palavra aqui, que fala que cada dia nós temos que tomar a nossa cruz e seguir, negar-nos a nós mesmos, ela é muito interessante, porque hoje se prega assim, principalmente sobre homossexualismo, que eu nasci assim,
Deus me fez assim, então, se Ele me fez assim, é porque Ele me ama assim, né? Mas não é. Deus, Ele te recebe como você está, mas não te aceita que você permaneça do mesmo jeito. Se você tem algum problema, algum desejo que desagrada a Deus, você tem que analisar o que é melhor na sua vida. Agradar a Deus ou agradar o seu desejo? Se é agradar a Deus, você vai negar o seu desejo, vai negar a si mesmo e vai seguir a Jesus Cristo, porque isso vai te levar para o céu, isso vai trazer salvação para a sua vida. Lucas 9:23 diz, eles ficam... isso que eu li é Lucas 9:23. Existe eu queria falar sobre a porta. A porta, irmãos, tem muita gente que acha essa porta. Eles encontram a porta. A porta é Jesus Cristo. Eles encontram a porta, mas o amor às coisas do mundo não permite que ele entre por essa porta e passe pelo caminho apertado. Então, essas pessoas elas vão se acumulando à beira da porta, sabe? Parece que elas ficam pensando assim, na última hora, eu atravesso a porta e entro pelo caminho. Na última hora. Está cedo ainda. Eu posso ainda ser crente e continuar tendo a minha vida. Então, são pessoas que vão à igreja, ouvem a palavra e gostam da palavra, ouvem a palavra com satisfação, louvam aos hinos, sabem os hinos de cor, versículos de cor, são pessoas frequentadoras de culto, mas que têm aquele pecado escondido, aquela satisfação que eles não conseguem deixar e não tentam deixar por amor a Jesus Cristo. Então, eles ficam à beira da porta, mas não entram nela, esperando a última hora. Só que, irmão, a porta é estreita. A porta não admite entrar todo mundo de uma vez. E essa ilustração mostra aquele mundo de gente parado em volta da porta. De repente, troca a trombeta, todo mundo quer entrar de uma vez, mas a porta é estreita e apertada. Não dá para entrar tudo de uma vez. Eles se debatem, empurram um ao outro, mas não conseguem passar pela porta, porque a porta é estreita. Mas vai chegar uma hora que essa porta se fecha. E aí, irmão, o que vai ser da nossa vida se essa porta se fechar e nós ficarmos do lado de fora? Então, aproveite a oportunidade e entre por essa porta. Faça parte do reino, desfrute da graça de Deus e do poder do Espírito Santo. Diz assim, Mateus 6:21, porque onde estiver o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, nós temos que pesar onde está o meu tesouro, porque ali estará o meu coração. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus de todas as nossas forças, com todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, acima de todas as coisas, amar a Deus, porque o meu coração pertence a Ele. Nós temos que declarar isso a Deus, o meu coração te pertence. Deus vai lapidando, vai corrigindo meus erros, vai arrumando a minha vida, porque eu quero adaptar a minha vida ao seu reino, não adaptar o seu reino à minha vida. E é o que está acontecendo muito. Pessoas estão escutando a palavra de Deus e adaptando a palavra de Deus à sua vida. Quando eu era menino, eu acompanhava muito um pastor, os irmãos talvez não conheçam, que tem pouco tempo de crente aqui, pastor Caio Fábio. Os irmãos já ouviram falar dele? Pastor Caio Fábio. Pastor Caio Fábio, na época dele, era um grande pregador. Todo mundo ouvia Caio Fábio. Caio Fábio era o pastor do momento. De repente, o Caio Fábio caiu. Caiu, parece que com a secretária dele, e ele abriu uma igreja lá em Brasília, e passou a pregar que ele não tinha errado, que foi apenas um deslize, e adaptou a Bíblia ao erro dele. Agora ele tem os filhos que são homossexuais. Então ele está pregando que o homossexualismo não tem nada contra a Bíblia, que o homossexualismo é aceito e que Deus aprova esse tipo de conduta. Quer dizer, aos poucos ele vai adaptando a Bíblia com os problemas que ele tem, adaptando a Bíblia para se adaptar com o pecado que ele comete. Mas nós sabemos que não é assim. O nosso Deus é um fogo consumidor. Ele está nos dando todas as chances de nós entrarmos no reino. Ele está com a porta aberta para nós entrarmos no reino. Mas se você não quiser entrar e
servir a Deus com dedicação, irmãos, não pense que Deus vai ficar chorando, lamuriando por sua causa, não. Existem muita gente que quer fazer parte do reino, faz esforço para ser salvo, e tenha certeza disso. Um dia essas pessoas vão ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque Deus é um Deus justo e correto. Mateus 13:22 diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, esse é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano e as riquezas sufocam e tornam infrutífero. Então, as coisas dessa vida. Hoje, nós temos uma vantagem em cima dos que viveram antes. Eu não digo essa vantagem para mim, porque eu sou completamente analfabeto de computador. Para mim digitar isso aqui que eu fiz aqui, eu demorei umas 3 horas para poder digitar. Com 2 dedinhos só, e mesmo assim ainda consigo destroncar o dedo. Mas eu vejo a minha filha, nunca fez aula de computação, e quando ela vai digitar, parece que o dedo dela só treme assim, ó. Né? Nunca fez aula de inglês e fala inglês. Eu já tentei, fiquei 1 ano na escola, não aprendi a falar nem o O. Então, os jovens de hoje, eles têm uma vantagem de a informação estar na ponta dos dedos, eles conhecem tudo, as informações são muito grandes. Mas, por um lado, eles têm uma desvantagem muito grande, porque eles são bombardeados com as informações que vão contra a palavra de Deus. Eles são bombardeados com coisas que nós, pelo menos eu, na minha época, nem sabia, nem ouvia falar. E eles agora, eles vivem esse tipo de coisa na cabeça deles. Irmãos, isso é pernicioso, isso é dolorido você olhar para os nossos filhos e ver que a pregação que a gente faz para eles, às vezes é engolida pelas coisas desse mundo. Mas nós temos que ajustar a nossa vida para viver conforme a palavra de Deus, não conforme o mundo. E temos que tomar cuidado para que as coisas dessa vida não venham sufocar o amor que nós temos a Deus. As coisas desse mundo tomar o lugar daquilo que realmente interessa. Porque Deus nos abençoa, irmão. Deus nos abençoa. Como Deus é bom, como Deus é abençoador, como Deus é galardoador daqueles que o buscam. Deus é maravilhoso, mas nós não somos crentes só para isso. Nós somos cristãos porque nós queremos herdar a vida eterna, nós queremos viver com Cristo todos os dias, e essa alegria nós a recebemos hoje. Irmãos, não é uma felicidade estar aqui no culto, louvar ao Senhor, cantar hinos de louvor ao Senhor, ouvir a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, é uma oportunidade que nós temos. Eu estava escutando um jovem angolano, e ele dizia, ele falava contra o evangélico aqui no Brasil. É a segunda pessoa que eu vejo falar contra. Eu vi também aquele Punho Nguichu falando que o Punho Nguichu disse que não entende os cristãos hoje do Brasil, porque o culto lá começa às 6 horas da manhã e acaba meio-dia. Meio-dia, 1 hora, o culto lá. E aqui é 2 horas e tem gente que fica olhando no relógio. Esse angolano, ele disse que ele está aqui no Brasil e ele não consegue arrumar amigos que oram. Porque ele disse que lá eles entram para orar na quinta-feira à noite e só para de orar no sábado à noite. Já pensou, irmão? O que é oração? E a gente, quando vai num dia de vigília aí, para passar 5, 6 horas orando, já não sabe o que falar para Deus, começa a repetir tudo de novo, porque eu mesmo sou assim. Acho que Deus, tem hora que ele fala, para que isso eu já ouvi. Não repete de novo, não. Mas é porque, irmão, a gente não tem o hábito de orar e falar com Deus. A nossa oração é oração relâmpago. Mas nós temos que, cada dia, melhorando mais e nos abrindo a Deus. Mas Deus sabe tudo que eu penso, Deus sabe tudo que eu quero, Ele sabe. Mas Ele é um Deus, a Bíblia fala assim, que Ele é o Deus conosco, né? Ele é o Deus que quer participar da nossa vida. Ele é o Deus que quer conversar conosco, que quer ter os filhos ao lado. Vejam como Deus agia com Adão. Todo dia, na virada do dia, ia lá, conversava com ele. Imagine só, irmão, a situação de Adão.
todo dia esperando Deus para conversar, para explicar para ele como é que ele plantava, como é que ele multiplicava a semente, como é que ele cuidava dos animais. Já pensou entender isso e vindo do próprio Criador de todas as coisas? É esse o Deus que nós servimos, o Deus que quer ter comunhão conosco. Irmãos, cabe a nós escolher a porta estreita ou a larga. João 14,6 diz, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 10,9 diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. Jesus Cristo é a porta. Cabe a nós escolher qual porta que nós devemos seguir. A porta estreita ou a porta larga? A porta estreita é a porta de Jesus. Ela é estreita, mas ela conduz à vida eterna. A porta larga é a porta do vale tudo, pode tudo, é a porta de Satanás, mas ela conduz à perdição eterna. Nós temos que escolher. Eu sei que eu estou falando com cristãos, com homens que já servem a Deus, mas como o pastor falou logo no início, nós temos que tomar cuidado para não gerar ídolos dentro do nosso coração. Nós que somos cristãos, nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e tomar cuidado para que não levantemos ídolos no nosso coração. Porque existem pastores hoje que são mais adorados do que o próprio Deus. Existem homens, igrejas que antigamente pregavam a palavra de Deus, mas agora estão dizendo que a Bíblia contém a palavra de Deus, já não é mais a palavra de Deus. E eu fico assim sem saber o que leva homens que se dedicaram tanto à palavra de Deus mudar dessa forma, a não ser uma influência maligna. A porta é estreita e só passa uma por vez. A salvação é individual. Na porta não entra bens materiais. Por isso nós temos que tomar cuidado com aquilo que ocupa o nosso coração. Porque, irmãos, tudo que você conseguir nessa terra vai ficar aqui nessa terra. Você não vai levar nada. Não entra título e bens materiais. Não entra título, irmãos. Pastor, evangelista, apóstolo, semideus, não adianta. Você pode ter o título que você quiser. Lá só entra pessoas lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Não entra outro tipo de gente. Não entra pessoas graduadas, não entra pessoas ricas. Existem pessoas hoje, que nem eu estava ouvindo, que esse Neymar ganha 90 milhões por mês. 90 milhões, irmão. Já pensou? Isso é fora do alcance da minha mente. Um salário dele me tornaria rico. Mas o que ele vai levar quando Deus chamar ele? Será que ele vai levar essa riqueza? Será que no caixão dele vai caber todo esse dinheiro? Nós vemos pessoas que estão abandonando, que nasceram e foram criadas dentro do Evangelho, que cantavam hinos, que louvavam a Deus, gravaram até CDs evangélicos, mas por ter uma voz glamurosa, se desviaram e hoje servem a demônios. E o que elas vão levar? O que essa cantora que morreu num desastre de avião levou? O que ela conseguiu? Ficou milionária, mas morreu tão cedo. E agora? O que será da alma dela? Quem pode dizer? Eu espero que Deus tenha dado oportunidade para ela, de ela se arrepender naquele momento. Mas se não deu. Eu tinha um pai que ele serviu a Deus na minha juventude. Depois ele começou a se desviar, passou a beber, passou a viver no adultério. Quando ele morreu, ele tomou um tombo, bateu a cabeça, teve traumatismo craniano, ficou vivo uma semana. A minha mãe foi lá, pregou o evangelho para ele, mas a gente não sabe. A gente não sabe se ele conseguiu ouvir, se ele estava com consciência, a gente não sabe. Eu oro a Deus para que naquele dia eu veja meu pai lá no céu, mas a gente não sabe. Como é bom a gente viver com a certeza da salvação. Como é bom a gente viver em comunhão com Cristo. Porque aconteça o que aconteceu hoje ou amanhã, você estará com Cristo, você estará servindo a Cristo, você passará por essa vida para outra com Cristo, será recebido por Cristo na glória. E isso é glorioso. Não tenha dúvida da sua salvação. Se você tem alguma coisa que te desvie desse caminho, largue, peça perdão a Deus, entra na palavra de Deus, porque ela te conduz para a vida eterna. O ego não entra. O orgulho, o eu, não entra.
Por isso que temos que negar a nós mesmos. O ego não entra. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Número 5. Eu estou dando o número porque estou aprendendo aqui na igreja, né? Lá a gente pregava completamente diferente. Mas, graças a Deus, eu vou pegando o jeito, se Deus quiser. Muitos conhecedores da palavra não entrarão pela porta. O versículo 13, 26 diz: comiam e bebiam em sua mesa. Irmãos, proximidade geográfica, frequentar a igreja, conhecer versículos. Está vendo Deus falando aí? Conhecer versículos, isso não te torna salvo. A comunhão que você teve no passado não garante salvação no seu futuro. O que garante salvação é a sua convivência com Deus, é você estar na presença de Deus diariamente. Eu não sou calvinista, não consigo entender o calvinismo, não consigo entender. Parece que Deus predestinou uma pessoa para a salvação, e mesmo que ela não queira, ela vai ser salva na marra, porque ela foi predestinada. E eu não consigo concordar com isso. Eu creio que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todos nós temos a oportunidade da salvação. Quando o Espírito Santo bate na sua porta, ele abre seu coração para você ouvir a palavra. E você tem que dizer sim para a palavra ou não para a palavra. Nessa hora você tem que dizer sim para essa porta estreita ou não para ela. Mas é você que toma essa decisão. Deus te dá a oportunidade. Ele te convida. Ele te chama. Ele fez tudo por você. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário por você. Ele te ama com um amor imenso, incalculável. Por isso que João disse que ele amou o mundo de tal maneira. Não tem como calcular esse tamanho do amor de Deus. Mas ele não te obriga. Ele te chama, mas não te obriga. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome tua cruz e siga-me. Um dia, irmãos, a porta será fechada. Nós vemos lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Os irmãos vejam que eram 10 virgens. Não era 5 virgens e 5 perdidas. Eram 10 virgens. As 10 tinham as lamparinas acesas. As 10. Não eram 5, eram as 10. Mas 5 não estavam preparadas. Elas foram pegas de surpresa e saíram correndo para se preparar. E aí veio o noivo. Não deu tempo de elas voltarem. Porque nós temos que estar preparados todo o tempo. Nós temos que estar com Cristo todo o tempo. Não adianta a gente tentar se preparar na última hora, porque a última hora a gente não sabe. A gente não espera. A morte não manda recado, irmão. Ela leva qualquer um. Ela não se preocupa com posição social, se você é branco, se você é preto, se você é loiro. Não adianta. Se você é rico ou se você é pobre, a morte não manda recado, ela vem. Ela vem e leva. Eu trabalho presto serviço para loja de carro. E um rapaz, ele pegou câncer na cabeça e começou a tratar, fazer quimioterapia. Aí, conversando com ele, ele falou que tinha um tratamento experimental que ele ia fazer parte. Esse tratamento experimental, ele pagou, na época, R$300 mil. R$300 mil ele pagou para fazer esse tratamento. Passou um mês, ele morreu. Morreu, o dinheiro dele não comprou, não conseguiu curar. O dinheiro não compra saúde, irmãos. Ele ajuda bem, ajuda. É muito duro você estar duro, né? É muito chato isso, né? É muito chato você não ter dinheiro para comprar as suas necessidades principais da sua casa. Eu acho que o orgulho do pai de família é poder ir no mercado, fazer uma despesa, comprar café da manhã, ter uma boa mistura na sua casa. Esse é o orgulho que eu tenho. Eu não penso em outra coisa. Eu só gasto com comida em casa. Graças a Deus. Então, essa é uma satisfação que a gente tem, cuidar da nossa família.
E isso a gente vai levar para o futuro. Porque dinheiro demais, irmãos, não compra salvação, não compra felicidade, não compra saúde. Ele morreu tendo dinheiro, deixou tudo aí. Depois a esposa dele não conseguiu levar a loja adiante, perdeu a loja. Então, vejam que um mal vai trazendo o outro. E eu me arrependo muito de ter conversado com ele, e na hora, irmãos, me deu uma travada, e eu não falei para ele de Jesus Cristo. Esse é um grande arrependimento que eu tenho. Então, irmãos, quando você tiver oportunidade, fale de Jesus. Fale de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Não existe outra ponte, não existe outro caminho. O Papa, ele diz que ele é o pontífice, que ele é o caminho. Mas ele não é o caminho. O caminho é Jesus Cristo. Só há um caminho, só há um jeito. Irmão, só há um escape. Nós só temos uma chance. Jesus Cristo não é uma das opções. Jesus Cristo é a única opção que nós temos. Ele é o único caminho. Não existe outro. Deus não criou outro método para nós sermos salvos. Só existe um caminho, uma forma, é aceitar Jesus como o único suficiente Salvador da nossa alma. Ele é a porta que abre e que ninguém fecha. Ele é a porta que nos conduz ao reino dos céus. Não há outra porta. Um dia a porta será fechada. Vejam que eram 10, as 10 eram virgens, as 10, eu entendo essa virgindade como mulheres que serviam a Deus, que dedicavam a obra, as 10 estavam esperando o noivo, mas 5 delas ficou e a porta se fechou. Então, irmãos, se prepare antes, tome cuidado com a sua vida espiritual, trabalhe para que você tenha êxito espiritual, porque a palavra aqui diz assim, ó, esforçai-vos. Essa palavra esforçai-vos no grego, na Bíblia mais antiga está porfiai, quer dizer agonizar, agonia. Você tem que querer de tal forma que aquilo te causa gemido. Sabe o que eu imaginei quando eu li isso aqui? Uma pessoa que está morrendo afogada e alguém joga uma corda para ela. Ela só tem aquela corda para se agarrar. Como é que essa pessoa faz, irmão? Ela agarra com todas as forças que ela tem. Assim nós temos que nos agarrar à salvação. Porque é a única chance que nós temos. É a única porta. Então não brinque com a salvação. Uma vez salvo, para sempre salvo é mentira. Você é salvo sim e pode garantir a sua salvação se você continuar firme com Jesus. Se você não andar para trás. Se você continuar adorando o seu Deus. Continuar servindo Ele com toda a sua dedicação. Porque Ele tem cuidado de vós. Ele nos ama de tal maneira que Ele vai nos ajudar a servi-lo. Tem um versículo que fala, talvez o pastor lembre, que fala que Deus nos apresentará diante dEle mesmo perfeitos e inculpáveis. Ele mesmo nos apresentará. Perfeitos e inculpáveis, eu? Falho do jeito que eu sou? A Bíblia fala assim que, Jesus falando com os discípulos, falou assim que a salvação é impossível, mas para Deus nada é impossível. Para nós, irmão, é impossível ser salvo por nossas próprias forças. É impossível ser salvo por mais santo que eu seja, mas para Deus tudo é possível. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. E isso, graças a Deus, nós aceitamos e vivemos através dessa promessa. Mateus 7, 22 diz assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios, não realizamos muitos milagres. Bom, dons é maravilhoso. Eu peço a Deus para me dar dons espirituais. Graças a Deus, quando eu conversei com o pastor Carlos, ele disse que aqui é uma igreja carismática, né? Falou pentecostal, mas carismática. Aceita os dons, recebe os dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que Deus batiza com o Espírito Santo. Eu creio que Deus cura. Eu creio em profecias. Eu creio. É certo que nós temos que ficar atento e julgar se é de Deus ou se não é. Mas eu creio. Não creio nesses movimentos que está tendo agora de levar um monte de tambor para a igreja, fazer batucada, não sei se os irmãos já viram isso, e todo mundo fica rodando na igreja. Isso aí, para mim, tem muito a ver com espiritismo, com macumba, e disfarçada de religiosidade cristã.
mas não é cristianismo aquilo. Porque a Bíblia diz assim que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então nós temos que ter domínio próprio. Diante de Deus não pode ter bagunça. Deus é um Deus maravilhoso, santo e perfeito. Então diz assim, Mateus 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. É o que eu falei no começo. Nem todas as igrejas hoje você pode visitar, você pode frequentar. Porque a pregação do evangelho não é mais bíblica. A pessoa lê o versículo bíblico e viaja, vai embora. Não volta mais no versículo, não cita mais o versículo, não ensina mais sobre o versículo, não fala sobre o versículo. Ela fala sobre tudo, mas esquece da Bíblia. Agora tem os coach. Eu nem sei o que é coach. Eu ouço falar de coach, né? Mas antigamente coach era uma arma, né? Era um revólver coach. Agora eu não sei o que é coach, mas falam que tem o coach, que ele ajuda você a ficar em paz. Eu conhecia terapia, né? Psicólogo que fazia isso. Agora tem os coach. Então, os coaches estão frequentando as igrejas, estão pregando nos púlpitos, tomando conta das igrejas. Não pode, irmão. Não pode. Eu não sei qual é a doutrina da igreja, eu comecei agora, mas na minha época, a gente tinha que entrar na igreja, ser professor de escola dominical, participar dos grupos da igreja, aí você ir para cooperador. Depois de cooperador, se a gente se esforçar bastante, vai para diácono. Depois de diácono, vai para presbítero. Depois de presbítero, dependendo do dom, vai para evangelista ou pastor. Mas tinha uma estradinha para ser corrida. E iam fazendo teste na gente, para ver se você chega lá. Se não, você chega diácono, fica como diácono. É um bom diácono? Está louvando a Deus como diácono? Deus não seja louvado, vai ser um grande diácono. Eu conheço diácono que é diácono há mais de 50 anos. E estão felizes da vida em ser diácono. E glória a Deus por isso. Mas tinha uma estradinha a ser percorrida. Agora a pessoa fala bem, ela já, pastor, evangelista. Aí a pessoa não se contenta, quer ser bispo e apóstolo. Né? Porque dá mais glamour, né? Eu sou apóstolo. Eu tenho um primo que agora ele é apóstolo. A igreja dele lá. Ele é Teté, o apelido dele, Teté. Então é o apóstolo Teté. E é interessante, irmão, porque o apostolado antigamente era uma posição de muito respeito. A pessoa não podia brincar com o apóstolo. O apóstolo representava a palavra de Deus na terra. É como se fosse um profeta. Mas hoje em dia, eu vou ser apóstolo. O irmão me consagra apóstolo. Desejo que eu tenho. 6. Para entrar no reino de Deus, Deus precisa nos conhecer com intimidade. Olha o que está escrito lá em Mateus 7. 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. Irmãos, entenderam bem? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Não é de qualquer maneira. Nós temos que nos adaptar ao reino, e negando a nós mesmos. Nós temos que ir lendo a palavra, porque é a palavra que nos santifica. Então, é difícil entender um cristão que só lê a Bíblia quando o pastor manda ler na igreja. É complicado isso, porque você vai viver de migalhas. Você consegue almoçar segunda e só almoçar no domingo? Você consegue? Enche a barriga na segunda-feira e faz jejum terça, quarta, quinta, sexta, sábado e vai comer no domingo? Você consegue? Você consegue viver dessa maneira? A palavra de Deus é a mesma coisa. Não dá para viver em jejum o tempo inteiro. Você tem que comer. Você tem que ler a palavra. Você tem que se revestir da palavra. Você tem que comer a palavra. Porque é a palavra que santifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O único meio de você ser liberto é mediante a palavra. O ensino da palavra, a pregação da palavra. Para entrar no reino de Deus, Deus precisa conhecer com intimidade. Você precisa fazer a vontade de Deus. A Bíblia lá em João 10, 14 diz, eu sou o bom pastor,
conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Deus é o Todo-Poderoso, Ele me conhece. Mas e eu, conheço a Deus? Eu estou tentando conhecer a Deus? A minha esposa estava feliz da vida porque minha filha Laís, entrou no Instagram da igreja e falou assim que aqui é todo mundo formado. Falou, pai, estou na igreja lá e todo mundo é teólogo, tem mestre, tem pastor, doutorado. Falei, filha, está vendo? A igreja é pequena, mas ela prioriza o conhecimento da palavra de Deus. Isso é importante. Sabe, irmão? Quando eu fiz teologia na Assembleia de Deus, eu acho que era só eu. Mais ninguém. Porque lá não incentivava. Não incentivava a gente a estudar. Mas graças a Deus que nessa igreja aqui, os irmãos se dedicam a conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia e viver debaixo da Bíblia. O versículo 10 diz assim, a proximidade geográfica e física com Jesus e sua igreja no passado não é garantia de segurança no futuro. Você quer garantir? Bom, nós somos falhos, hein? Nós somos falhos demais. Uma vez eu fiz uma cirurgia, porque eu era bem gordão, né? Aí eu fiz uma cirurgia de bariátrica. Aí a bariátrica deu tudo errado. Eu fiz por videolaparoscopia e começou a vazar sangue no meu abdômen, e eu comecei a sentir dor nas costas, minha esposa estava lá comigo, aí a dor era insuportável, eu falei, eu vou morrer. Então, na hora da morte, eu me despedi da minha esposa, falei para ela, dei uns conselhos para ela, e comecei a orar a Deus. Falei assim, Deus, eu sou crente tudo, mas vai que tem alguma coisa, né? Então eu comecei a pedir misericórdia, comecei a pedir perdão. Deus, comecei a lembrar de coisas que eu fiz na minha infância, irmão. Na minha infância. Medo de ir para o inferno. Inferno, sabe quando a Bíblia diz assim que haverá choro e ranger de dente? Esse ranger de dente, irmão, é ódio. Sabe, ódio? Eles vão olhar e vão ver os servos de Deus lá. E eles vão sentir ódio. Vão ranger os dentes de ódio. E sofrimento eterno, irmão. Não brinque com a paz de salvação. A salvação é algo muito sério. Quando a gente entra na igreja, a gente está discutindo e falando sobre a coisa mais séria que existe no mundo. É a salvação da sua alma. Você vive 80, quando muito 90 anos, se chegar lá. Né? Olha, é um tempão de vida, né? Lembra dos patriarcas que viviam 800 anos, 700 anos? Viviam muito, né? Então, a gente vive, em vista deles, a gente não vive nada. A gente nasce, praticamente, vive um tempinho e morre. Eles viviam, Matusalém viveu 900 e quantos anos, irmão? Você? 969 anos. Olha, eu estou com 57, estou achando que eu estou vivão. Eu falei para minha esposa assim, mais uns 15, 20 anos, você fica viúva, porque eu acho que eu não passo disso, não. Né? Mas, quando muito, chega a 90 anos. 90 anos, capengando já, só o fubá da gabiola. Né? Mas, imagine você a eternidade, irmão. A eternidade é a ausência de relógio, é a ausência de tempo. Você não vai contar mais tempo. É a eternidade toda, desfrutando da graça de Deus e alegria constante. Você já imaginou isso? Você vai perder isso por causa de prazeres mundanos, coisas que te dão satisfação na hora e depois acaba? Você já imaginou duas festas, uma festa de crente e uma festa de ímpio? Falam que crente come bem, né? Graças a Deus, come e bebe refrigerante para danar. E fica tudo feliz. Canta louvor, brinca, se diverte, sai feliz da vida. Como que é a festa do ímpio? Banhada a cerveja, uísque, bebida alcoólica, se bobear tem droga, porque ele não consegue sentir alegria constante sem isso. Ele não consegue ficar feliz sem beber, sem fumar, sem trair. A alegria dele está nessas coisas. A nossa alegria não, irmão. A gente se alegra com pouca coisa. A gente se alegra com a Coca-Cola e um pão com salsicha. E a gente fica feliz e se diverte. Por quê, irmão? Porque nós somos pessoas felizes. Nós somos pessoas alegres. Porque nós vamos herdar o reino, irmão. Nós vamos viver com Jesus para a eternidade toda.
Quem pode ser triste com uma promessa dessa? Quem pode ser triste sabendo que vai herdar o reino de Deus? Ninguém. Já vou parar. Vamos lá, 7. Estou numerando. Cadê o 7? Sumiu. Está aqui. Uma rejeição proclamada. Aquele que é a semelhança das virgens imprudentes, não se prepararam antes, viveram na prática da iniquidade, não entrarão na casa do Senhor. Versículo 25. Ficarão de fora das bodas, onde haverá choro e ranger de dente. Ao mesmo tempo, essas pessoas ficarão de fora do reino da glória, verão os salvos desfrutando da bem-aventurança eterna. Mateus 25, 11 e 12 diz: e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Mas Deus sabe de todas as coisas? Sabe. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Como é que Deus disse que não conhece? É porque, irmão, Deus quer nos conhecer com intimidade. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que falar com Ele. Tem que orar, tem que ler, tem que buscar. Senão, você é apenas um frequentador de culto. Mas você não é filho de Deus. E o último, a ordem será invertida. A ordem será invertida porque muitos virão, ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus, contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Lembre-se que o povo de Israel era o primeiro. Eles rejeitaram a Jesus. Mas nós, o povo gentil, aqueles que não eram contados, aqueles que estavam fora, recebemos a Jesus como Salvador. Jesus mandou pregar para todas as nações, e nós recebemos a Cristo como Salvador. Nós temos esse privilégio. Nós somos enxertados na videira, mas nós não somos videira legítima. Nós não pertencemos à videira, nós somos enxertados. Um dia vai acabar o nosso tempo. E a palavra vai voltar para eles. Que eles são videira. Então nós temos que aproveitar o nosso tempo. O tempo é agora. O tempo da salvação é agora. O tempo de você firmar o seu pé na rocha é agora. Porque vem o vento, vem a tribulação, vem a tempestade e você está firmado na rocha. Você não se abala. Vem tristeza, vem luta. Pode morrer um do seu lado direito, outro do seu lado esquerdo, mas você está sempre avante, porque você tem um objetivo, Sabe, irmãos, um atleta, ele não começa correndo 10 quilômetros, ele começa andando. E aos poucos ele vai aumentando o passo até ele chegar a correr 10 quilômetros. Às vezes passa 2 anos, 3 anos, até ele conseguir. Mas ele chega, porque ele tem um objetivo. Nenhum atleta nasce pronto. Ele tem que treinar muito para conseguir chegar lá. Nós também somos assim. Nós não nascemos prontos. Nós não nascemos santos. Mas nós somos santos agora. Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Nós não somos pecadores mais. Nós somos santos que pecam. Porque nós não vivemos mais na prática do pecado. O pecado para nós é um erro de percurso. Tem que ser um erro de percurso. Porque se você vive na prática do pecado, você tem que olhar se você realmente é convertido ou não. Se você não for, irmão, entregue sua vida a Cristo, sirva a Ele com toda alegria, porque vale a pena servir a esse Jesus. Esse Jesus que nos traz conforto, nos traz alegria, nos traz uma promessa de vida eterna, e saiba que Jesus Cristo nunca voltou atrás de uma promessa. Tudo que Ele fez se cumpre. Tudo que Ele falou está se cumprindo dia após dia, e um dia Ele virá buscar a sua igreja. Isso se nós não fomos chamados primeiro. Mas nós esperamos a vinda de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, estou na Tua presença, agradecido a Ti por tudo que o Senhor tem falado essa noite. Muito obrigado, Senhor, por Senhor ter tido misericórdia de mim, ter me ajudado a falar a Tua palavra, essa palavra tão maravilhosa e rica. Agora fica com nossos irmãos, abençoa eles no término desse culto, que eles possam pensar em tudo que foi dito e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. A Tua palavra é maravilhosa, Senhor. Nós somos imperfeitos,
mas com a sua ajuda nós vamos chegar lá. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.